Vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 a seguir. E depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas, vossos anciãos sonharão, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, derramarei meu espírito naqueles dias. E farei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e espantoso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá libertação, como disse o Senhor. Entre os sobreviventes estarão aqueles que o Senhor chamar. Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 1 diz: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos demovais facilmente de vosso modo de pensar, e não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nós, no sentido de que o dia do Senhor chegará. Ninguém, de nenhum modo, engane a vós, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Vamos orar. Pai, rogamos em Teu grande nome nesta noite, que as Tuas misericórdias estejam sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre a nossa voz, para que possamos, Senhor, estar diante de Ti, tendo a consciência que Teu Espírito Santo, Ele é aquele que está neste lugar para nos trazer Tua palavra. Nós não queremos receber nada de homem, nem do homem. Nós queremos receber algo que vem de Ti para nós. Abre, Senhor, a Tua palavra diante dos nossos olhos e toca o nosso coração com as Tuas verdades. Nos ajuda a entender, absorver e abraçar Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, rogamos a Ti, Senhor, que haja um grandioso despertamento no nosso coração e um profundo interesse pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, por amor ao Teu grande nome. Ajuda a Tua igreja, ajuda Teu povo. De tudo aquilo, Senhor, que tem nos amarrado, nos livra, Senhor. Tudo aquilo que tem prendido o nosso coração, nos liberta, Senhor. Precisamos da Tua ajuda, do Teu socorro, da Tua presença, do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Vem nos ajudar nesta hora, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Nos livra, Senhor, de todas as máscaras. Nos dê um coração sincero na Tua presença. Senhor, nos faça olhar para esses textos e sentir o temor da Tua palavra assolando o nosso coração, Senhor. Assolando a nossa mente, nosso entendimento. Queremos a Tua voz, queremos que o Senhor nos toque com a Tua palavra. Vem constranger o nosso coração diante de Ti, Senhor, por ouvir Tua voz. Nos ajude nesta hora, no grande e poderoso nome do Teu amado Filho Jesus. Envia o Teu socorro na Tua palavra e sacia a nossa fome, a nossa sede de Ti, Senhor. Não permita que seja esta mais uma reunião qualquer, porque esta é a reunião do Senhor com o Teu povo aqui neste lugar. É uma reunião onde o Senhor convida o Teu povo para ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, Senhor. Nos ajude a entender. Dá-nos ouvido, Senhor, para ouvir Tua voz. Em nome do Teu bondoso Filho Jesus, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, irmãs, apenas quero colocar esta palavra para vocês nesse dia. Este assunto
juntamente com todos vocês, aos pés do Senhor, para que Ele nos ajude a ter discernimento da sua palavra. Nos primeiros versículos que lemos aqui em Joel capítulo 2, nós vemos esta maravilhosa profecia, onde o Senhor diz que Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Depois nós vemos algumas consequências deste derramar do Espírito Santo. Agora, uma coisa muito interessante, é que essa profecia, ela tem um tempo bem específico. Quando ele diz assim, e farei prodígios no céu e na terra. Então são as consequências do que o Senhor vai fazer neste tempo específico. Aí ele vai falar sobre várias coisas. Se você entende esses textos à luz dos selos e à luz das trombetas, você compreende que esta profecia, ela fala daquele tempo da volta do nosso Senhor. Porque quando estudamos os selos e as trombetas, nós sabemos que Deus vai trazer juízo sobre esta terra. Ele julgará as nações deste mundo. E hoje tudo está caminhando para que isso um dia aconteça. A impiedade, a pecaminosidade, como o mundo hoje vive uma vida completamente alheia a Deus. Como o homem do século 21, o homem ímpio, ele vive uma vida sem temor a Deus. Ele está afastado de Deus. Não apenas olhando para a sociedade de maneira geral, mas vendo a própria igreja, vendo o estilo de fé que nós temos encontrado nos nossos dias. Uma fé misturada com tantas coisas que não são coisas espirituais. Vemos tanta mistura à fé. Vemos tanta mistura no Evangelho. Vemos tantas coisas que foram acrescentadas à palavra de Deus. Tantas práticas que não têm nada a ver com o caráter santo do Evangelho. Essas coisas são aceitas como sendo sagradas e pertinentes ao Senhor. Então hoje nós temos uma terrível crise espiritual, uma crise de identidade. A igreja perdeu sua identidade, está perdendo o seu caráter, sua vocação, sua visão. E como nós estamos nos acostumando com isso, como essas coisas estão formando o nosso pensamento cristão, e parece que ninguém se importa, ninguém se incomoda, porque esta é a realidade que nós estamos vivendo nesse tempo. E quando você lê esses textos, você precisa se dar conta da sua realidade espiritual no Novo Testamento. Como já lhes disse, estudando os selos e as trombetas, nós saberemos que Deus ele vai julgar as nações. Deus vai trazer juízo sobre o cosmos. Deus vai trazer juízo sobre essa terra. Quando você lê o versículo 12 do capítulo 6 de Apocalipse, nós sabemos que Deus ele vai trazer um grande terremoto. E a linguagem figurada que é usada pelo apóstolo João é que haverá um impacto tão grande nessa terra que vai atingir até mesmo o cosmos. Então nós, juntando estes versículos, olhando para esta profecia, o que o Espírito quer que nós observemos é o que o Senhor vai fazer com a igreja. Irmãos, eu preciso colocar algo para vocês. Eu não creio, até porque a palavra de Deus não me dá base para crer que quando esse tempo chegar, a igreja vai estar aqui em desespero, se escondendo em buraco, em esgoto, em caverna, com medo do anticristo. Não acredito nisso, irmãos, porque a Bíblia não me dá base para isso. Esse terrorismo que se faz com a volta do Senhor não é bíblico. Isso precisa mudar. Se os irmãos pensam assim, se alguém aqui insiste em pensar assim, então você precisa checar a sua fé à luz da palavra. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo e muitas coisas vão acontecer.
fala-se em chip, fala que todo mundo já tem o seu cadastro, sua carteira de identidade, CPF, um grande computador, e daí? Todas as pessoas que declaram o seu imposto de renda, já tem todos os seus dados dentro de um grande computador, que um dia o anticristo vai usar isso. E daí, irmãos? A minha pergunta é, e daí? Que um dia todo mundo vai ter um chip na mão, e daí? Nós estamos com medo de quê? De morrer? Se nós estamos com medo de morrer, porque Cristo não é o nosso viver. Se Cristo é o nosso viver, por que a gente tem que ter medo de morrer? Irmãos, nós já estudamos aqui que mártires, quinto selo, lá de Apocalipse, mártires é dom de Deus. O Senhor chega a dizer, para aqueles que estão rogando, lembra, quinto selo, aquelas almas debaixo do altar, clamando a Deus que se faça justiça. E Deus diz para eles que Ele não vai responder naquele exato momento, eu estou parafraseando, porque na verdade a resposta dessa oração vai se dar na terceira taça, no capítulo 16 de Apocalipse. Vocês estudaram isso comigo. E ele diz, porque ainda não se completou o número daqueles que vão ter que morrer. Mártir é dom. Essa igreja, desesperada na grande tribulação, ela não existe na Bíblia. Ela existe na mente das pessoas. Porque, queridos, eu pergunto para vocês, me respondam, a grande tribulação é para a igreja ou é o julgamento de Deus sobre as nações? Pensa um pouquinho. A grande tribulação, Deus vai julgar a igreja ou Ele vai julgar as nações? Quem tem que estar apavorado? É a igreja ou é as nações? É simples. A matemática do Apocalipse é muito simples. Se você lê os capítulos 2 e 3, nós podemos dizer que os capítulos 2 e 3 é uma mensagem à igreja, em todas as eras, em todo o tempo, e especialmente no tempo do fim. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim, é óbvio. Você se lembra como começa cada uma dessas cartas? Primeiro o Senhor, Ele vai ministrar ou derramar, liberar uma palavra louvável a esta igreja. Seja Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não é assim que começa cada uma dessas cartas? O Senhor vai falar a essas igrejas das suas qualidades. Depois o Senhor faz uma advertência, com exceção de Esmirna e Filadélfia. Irmãos, acompanhe o raciocínio. Depois do final, depois que ele faz esta exortação, aí ele dá uma palavra a quem? Aos vencedores. Então nós temos aqui dois tipos de cristãos no tempo do fim. Uma igreja apostata e uma igreja vencedora. Ou não? Temos ou não temos? Temos. Vocês vão observar que as 4 últimas cartas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, alguns estudiosos acreditam que estas cartas, elas têm uma mensagem direta. Nós sabemos que nestas 7 cartas, nós temos uma mensagem que ela, de fato, estava endereçada a uma situação naquele tempo, para as quais igrejas receberam naquele tempo estas mensagens. Estas igrejas, sim, elas viveram aquela realidade contextual. Então, estas cartas foram endereçadas para tratar de uma condição espiritual que essas igrejas viveram. Este é o aspecto histórico. Mas, essas cartas são proféticas. O que significa que elas e nelas está contida uma mensagem para a igreja neste tempo que estamos vivendo. Por isso que Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós encontramos a promessa da volta do Senhor. Se você estudar essas 4 cartas, vocês vão ver a promessa da volta do Senhor. O que significa que estas cartas, elas são de forma específicas, voltada para o tempo do fim.
Então, irmãos e irmãs, preste atenção. Nessas 4 cartas, você vai ver que 3, o Senhor dispensa uma palavra louvável a essas igrejas. Depois ele exorta essas igrejas. E depois ele emite uma palavra para os vencedores. Apenas Filadélfia não sofre nenhuma censura. O que significa que, no tempo do fim, nós teremos 4 aspectos de cristãos nessa terra. O primeiro é representado pela igreja de Sardes. Você se lembra a mensagem da igreja de Sardes? Essa palavra Sardes, o significado dela é remanescentes. O Senhor, primeiro, Ele quer dizer para nós nessa carta, espiritualmente falando, profeticamente falando, que no tempo do fim, Deus terá um remanescente nessa terra. Historicamente falando, sabemos que a igreja de Sardes, ela representou a igreja no tempo da reforma, a reforma de Lutero, Calvino, Zwinglio. Mas profeticamente falando, esta carta nos mostra que no tempo do fim, Deus terá um remanescente nessa terra. Mas, por outro lado, Ele terá também uma igreja, embora tenha nome que vive, mas está morta. Uma igreja que só terá aparência. Irmãos, em nome de Jesus, não vamos julgar ninguém, porque nós não temos o direito de julgar ninguém. Mas a igreja hoje, no seu aspecto geral, ela pode ser vista no caráter de Sardes. Temos aqui uma igreja que tem aparência que é viva, que tem realidade espiritual, mas o seu interior, ela está morta. Não basta dizer que a igreja tem que ser conhecida pelo seu testemunho, não apenas por uma nomenclatura lá na parede externa. Não é ter uma placa lá fora, denominando isso ou aquilo. Isso não significa nada, isso é institucionalismo. A igreja não pode ser caracterizada por uma instituição. A igreja é um organismo vivo, ela não é uma organização. Mas também não adianta dizer que nós não temos nome nenhum, nós estamos debaixo do nome do Senhor, sendo que nós não temos nenhuma realidade disso. Sendo que no interior não representamos nada. Continuamos ainda sendo Sardes, no seu aspecto negativo. Irmãos, irmãs, Deus deseja ter um remanescente nessa terra. Deus deseja ter um remanescente nessa terra. A história do livro de Apocalipse, no que concerne à igreja, é que Deus tem um remanescente no tempo do fim. Eles são chamados de vencedores. Eles são os vencedores. São seguidores do Cordeiro aonde quer que ele vá. São aqueles representados no capítulo 7, aqueles que têm o selo de Deus, que são representados pelo número 144 mil, que é um número profeticamente representativo, que fala da completação das completações de Deus. Este número, ele diz muito para nós, ele fala muito conosco, porque ele é um número múltiplo de 12. 12 fala de completação, são aqueles os quais Deus os tem levado à plenitude de Cristo. Estão entendendo, irmãos? Eis que você vai ver no livro de Apocalipse. Olhe para o capítulo 6, olhe o versículo 17. Você pode olhar os anteriores, olhe o 15, 16 e 17. Quem é que está clamando aí? Outeiro, caí sobre nós. Livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Quem são? É a igreja que está correndo, pedindo para os montes cair sobre ela? Não, são os poderosos, são os grandes deste mundo, são os reis dessa terra. São eles que estão fugindo. Você não encontra a igreja fugindo no livro de Apocalipse. A igreja que você encontra no livro de Apocalipse é uma igreja vencedora. Irmãos, nós temos que parar com esse terrorismo. Todo mundo com medo do anticristo. Eu acho que quando o anticristo se manifestar, nós vamos dar graças a Deus, porque sabemos que a redenção do nosso corpo está muito próximo. Quando nós ouvimos guerras, rumores de guerra, o que o Senhor disse? Quando vocês ouviram guerras, rumores de guerra, o que vocês vão fazer?
cavar um buraco e entrar dentro? Não, vocês vão exultar e alegrar, porque sabeis que o tempo está próximo. O Senhor não mandou nós esconder. Nós não estamos aqui para esconder, porque Deus vai julgar esta terra. Deus vai julgar os ímpios dessa terra, não a igreja. A igreja já foi julgada lá na cruz do Calvário. Não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. Então nós temos que tirar isso da nossa mente, irmãos. Vai acontecer? Vai acontecer. Vai ser tempo difícil? Vai ser tempo difícil. Mas olhe para as trombetas, estude as trombetas com as pragas do Egito. Estude. Veja o que o Senhor vai fazer. Ele vai tocar os astros. A Bíblia fala que Deus vai julgar essa terra. Um exemplo só, por favor. Vem comigo aqui em Apocalipse, capítulo 8. Olha a segunda trombeta, versículo 8. Diz que o anjo tocou a trombeta e algo como uma grande montanha ardendo em chama foi atirado ao mar. E a terça parte do mar converteu em sangue. Então você pensa, uma terça parte do mar converteu em sangue. Isso vai ser terrível? E nós? O que nós vamos fazer? Vamos beber sangue? Vamos ver o que o Senhor diz para nós? Vê aí esse versículo 8. Coloca aí, Êxodo capítulo 7. Coloca aí para você não esquecer. Versículo 17. Veja o que diz. Vê se o Espírito Santo já não nos deixou suas gloriosas promessas. E assim diz o Senhor: nisso conhecerás que eu sou o Senhor. E eis que com esta vara que tenho em minha mão, ferirei a água que está no rio, e ela se converterá em sangue. Veja que o mesmo juízo Deus já havia realizado lá no Egito. Está vendo? Agora versículo 19. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão, toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, e sobre os seus rios, seus ribeiros, e sobre os seus tanques, e sobre todos os seus depósitos de água, para que convertam em sangue, e haja sangue por toda a região do Egito. Estão vendo? Foi isso que aconteceu. Deus julgou. Mas, irmãos, Deus julgou quem? O Egito. Deus não está julgando a igreja. Porque quando isso acontecer, meus amados, o Senhor cuidará de nós. O Senhor, Ele vai fazer nem que água brote de pedra, mas Ele fará. Você entende? Esse juízo não é para você. Esse juízo é para o mundo, é para o Egito. Então você tem que olhar para isso e você tem que alegrar o seu coração. Veja que a última parte do versículo 20, e todas as águas que estavam no rio se converteram em sangue. Os peixes morreram. Vai lendo todos os textos. E houve sangue, olha a última parte do versículo 21, e houve sangue por toda a terra do Egito. Olha o que está acontecendo aqui. Agora versículo 24, em todo o Egito cavaram poços junto ao rio para beber água, porque não podiam beber água do rio. Assim se cumpriu o que o Senhor fez. Deus julgou o Egito. Vamos ver um outro exemplo. Por favor, volte para Apocalipse capítulo 8. Você vai ver o julgamento do Senhor. Olhe mais este exemplo e eu creio que isso já nos satisfaz. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que se escurecesse a terça parte deles, e o dia não resplandecesse em sua terça parte, assim também a noite. Agora vamos para Êxodo capítulo 10, versículo 21. Disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu Moisés sua mão para o céu, e houve densas trevas sobre a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, nem ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas casas. Estão vendo? Havia luz lá nas casas do povo de Deus. Então você entende, irmãos, como que as coisas vão acontecer? Então guardemos isso no nosso coração, para que saibamos o que o Senhor vai fazer e como Ele vai fazer.
Cremos que tudo nesta terra converge para que o anticristo tenha sua plataforma, para que ele tenha todo o seu governo. O mundo converge para uma só moeda. O mundo converge só para um líder mundial. O mundo converge para isso. Há um descontrole absoluto na questão de governo deste mundo. E nós temos que olhar para isso, não é com terror. Nós temos que olhar para isso com alegria. Alegria. Um cristão que não se sente encorajado por ver essas coisas, ele não ama verdadeiramente o Senhor, ele ama Ele. Ele está pensando em salvar a sua vida. Ele está pensando em se escapar. Você não vai ler aqui, no livro de Apocalipse, que a igreja vai sofrer. Ele diz assim, vamos pegar outros textos, Apocalipse 3,10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da grande tribulação que virá para provar quem? A igreja ou os moradores da terra? Os moradores da terra. Veja Apocalipse capítulo 12, aquela profecia sobre aquela mulher. Não é o nosso enfoque hoje, mas você sabe que quando você estuda esta mulher do capítulo 12, ela primeiramente vai nos falar de quem? Eva. Depois ela vai nos falar de Israel. Depois ela vai nos falar de Maria. E por último, ela vai nos falar da igreja, até a Nova Jerusalém. Então, existe uma revelação inclusiva quanto esta mulher do capítulo 12. E sabemos que essa mulher, ela vai gerar um filho varão. Porque se você observar no capítulo 12, existem dois filhos ali. Primeiro tem um filho e depois tem o filho varão. Um filho, você olha o artigo, é um artigo indefinido. O filho varão é definido, porque esse filho varão é o Senhor Jesus, o cabeça deste um filho. Então você vê aqui, é nesta igreja, que Cristo, o novo homem de uma nova criação, é formado. Onde Cristo é formado, irmãos? Onde Cristo ele é aperfeiçoado? Quando você fala de Cristo, você está falando apenas do Filho de Deus? Se você define Cristo apenas como o Filho de Deus, o seu conceito de Cristo está errado. Se você olha para as páginas do Novo Testamento, e quando você vê o ensino de Paulo sobre Cristo, e você acha que Cristo é o Filho de Deus, unicamente o Filho de Deus, você está errado no seu conceito sobre Cristo. Cristo não é tão simples assim. Quando Pedro disse para Jesus, tu és o Cristo, o Senhor Jesus disse para ele, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Cristo não é o Messias. Essa história de Messias, irmãos, isso não tem nada a ver com o ensino de Paulo, irmãos. Pelo amor de Deus. Nós estamos fazendo, sabe o quê? Judaizando a palavra de Deus. Sabe o que nós estamos fazendo? Pegando a epístola aos Gálatas e colocando ela no chão e pisando nela. Paulo escreveu a epístola aos Gálatas para combater esse judaísmo que se disfarça de cristianismo. E como tem gente que gosta disso? Fazem festa judaica, fazem oferendas judaicas, gostam de colocar um símbolo judaico no local de reunião. Ah, irmãos, por favor, isso não tem nada a ver com o caráter do Evangelho. Eles estão esperando o Messias. Que Messias? Não existe dois povos, existe só um povo na mente de Deus. No livro de Apocalipse você não vai encontrar dois povos, só tem um corpo. Nesse corpo Cristo é o cabeça. E a igreja é o seu corpo. Israel tem que estar contido nela, não fora dela. Sabe um erro que quase todo mundo comete? É interpretar o capítulo 11 de Romanos sem ler o 9 e o 10. Já vi muitos irmãos fazerem isso. É uma tristeza. Tristeza, irmãos. Uma tristeza. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Abra sua Bíblia em Romanos. Vamos interpretar a Epístola aos Romanos. Pegar o capítulo 11.
Se vocês pegar o capítulo 11 e ler o capítulo 11, vocês vão dizer assim, está vendo, Luiz? Que você está falando tudo errado, que o Senhor vai voltar para Israel, né? É isso que vocês pensam, né? Então, vamos ver hoje como se come sanduíche. Ou você, quando come sanduíche, você come a salsicha e a carne e joga o pão fora. Você fala para o garçom, me dá um x-tudo aí, mas eu quero só a carne. É assim que você pede? Ou um sanduíche não tem que ter os 2 pães e a carne no meio? É assim. Eu já disse para vocês, alguns capítulos da Bíblia não podem ser estudados separados. Salmo 22, 23 e 24 não pode ser separado. João 14, 15 e 16 não pode estudar separado. 1 Coríntios 12, 13 e 14 não pode estudar separado. Romanos 9, 10 e 11 não pode estudar separado. Então vamos lá, olha o quanto a questão é delicada. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo algum. Então aqui, irmãos, eu estou com um grande problema para resolver com vocês. Veja bem, que diremos, versículo 7? O que Israel buscava não alcançou, mas os escolhidos alcançaram. Vê se você consegue ver aí. Escolhidos e Israel. Vou dar outro texto para vocês. Versículo 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um, olha a palavra, remanescente. Versículo 12. E se sua queda é a riqueza do mundo, e seu fracasso a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plena restauração. Olha essa frase, plena restauração. Então Deus vai restaurar plenamente Israel. Aqui eu já estou com um problema, irmãos. Estou com um problema sério, sério, sério. Não sei nem como é que eu vou fazer. Deixe-me ver outro texto aqui. Versículo 17. E se algum dos ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em lugar deles, e feito participantes com elas da raiz e da rica seiva da oliveira. Aqui você sabe que o Senhor está falando da igreja de Israel. Então ele diz, se alguns dos ramos foram cortados, Israel, e sendo tu, oliveira brava, a igreja, fostes enxertado em lugar deles, e feito participantes com elas, da raiz e da rica seiva da oliveira, porque a oliveira é Israel. Então, quando você lê esses textos, vem uma grande confusão. O que Paulo está falando? Porque, por um lado, ele diz que Deus não rejeitou a nação de Israel e que ele vai restaurar plenamente a nação de Israel. Será que é isso mesmo, irmãos? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos começar como se deve começar. Eu não tenho tempo de fazer uma exposição total. Capítulo 9, olha o perigo. Versículo 9, ele diz que são israelitas, dos quais a adoração, a glória, a aliança, a promulgação da lei, o culto e as promessas. O que Paulo está dizendo? Que a Israel pertence à adoração, porque somente eles tiveram uma revelação da verdadeira adoração ao único Deus, a glória, a aliança, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Nenhum povo recebeu isto, somente eles. Versículo 5, dos quais são os patriarcas, e dos quais Cristo procede segundo a carne. Então o que ele está dizendo? Que Deus fez de Israel um berço para Cristo nascer, desde os patriarcas. Versículo 6, agora observe bem. Não que a palavra de Deus tenha falhado, porque, observe bem, nem todos os que descendem de Israel são israelitas. Está vendo? Como é que Deus vai salvar plenamente Israel? E os que morreram na impiedade? Nós temos que olhar para Israel, porque Israel está dentro do calendário profético de Deus. Mas nunca coloque Israel na frente da igreja, porque se você colocar, você vai ter um grave problema para poder interpretar Apocalipse. E quando eu te perguntar assim, vem cá, lá no Apocalipse, a Nova Jerusalém, a noiva, ela é constituída de 2 povos, dos 2, olha Efésios 2, dos 2, Deus fez um. Tá certo?
Não existe dois povos no Apocalipse, só existe a noiva. Jesus não volta para Israel, ele volta para a igreja. Israel tem que estar dentro do corpo da igreja. Se você colocar Israel à parte, irmãos, aí você vai dizer, irmão, mas todas as promessas lá do Antigo Testamento, irmãos, o Antigo Testamento é realidade ou é sombra? Sombra. A realidade está no Novo. Então, a palavra Israel, no Novo Testamento, olha o que Paulo está dizendo. É a palavra remanescente. Deus fez deles um berço. Um berço. Percebe? Deus primeiro veio a eles. João 1,11. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Não é ser israelita, tem que crer. Pode ser israelita, mas se não crer, vai perecer. Se vocês pensam o contrário, então, irmãos, busque na Bíblia alguma coisa para me ajudar, não me deixe na ignorância. Estão entendendo? Então, olhe bem, deixa eu seguir na leitura. Ele diz, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Irmãos, quando você lê, em Isaque será chamada a tua descendência, onde você tem que ir na Bíblia? Você tem que ler o capítulo 3 de Gálatas todinho, para você entender a promessa em Isaque. A promessa que Deus fez para Abraão. A promessa que Deus fez para Abraão é muito maior do que você pensa, porque na promessa que Deus fez para Abraão, nós já estávamos incluídos. Entendeu? Vou te dar outro texto. Gálatas 3,8 diz assim, o Evangelho foi primeiramente revelado a quem? A Abraão. A lei veio depois, irmãos. Estão vendo? Então nós temos que colocar as coisas como elas estão na palavra de Deus. Ficar vendo o texto fora do seu contexto, só vira pretexto. Então ele diz, isto é, não são os filhos de Deus os que são segundo a carne. O que significa filhos segundo a carne? Os que são gerados em Israel, os descendentes de Jacó. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Filhos da promessa. Aí, irmãos, capítulo 10. Olha o que Paulo diz, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus para Israel é para que eles sejam salvos. Por que Paulo estava orando para que os israelitas fossem salvos? Porque, irmãos, Paulo sabia o que eles necessitavam, tanto da salvação como qualquer outro povo. Se eles não precisassem, se eles já eram predestinados à salvação, então por que Paulo tinha necessidade de orar por eles? Ou pela salvação deles? Vamos mais ainda. Versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Por que grego? O que significa o termo grego aqui? Grego, todos. O termo aqui é genérico. Não há diferença de judeu e grego, porque o nome grego, a palavra grego naquele tempo, definia não apenas um povo na mente de Paulo, mas todas as pessoas, todos os gentios. Então Paulo está dizendo, não há diferença, porque o mesmo é o Senhor de todos, que é rico para com todos os que o invocam. E quem invocar o nome do Senhor será salvo. Está aqui, ó, versículo 13. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, porque Isaías disse, o Senhor, quem creu em nossa pregação? Somente aqueles que obedecem ao Evangelho, somente aqueles que creem na pregação. Estão vendo? De modo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o Evangelho, a palavra de Cristo. Então tem que ter fé, mas para ter fé tem que crer, tem que ouvir a palavra. Guarde esses textos. Agora, irmãos, versículo 20 até o 23 do capítulo 10. Isaías disse, fui achado pelos que não me buscavam. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que não buscavam, aqueles que eram totalmente ignorantes. Lembra quando Paulo estava em Coríntios pregando o evangelho para os judeus? O que os judeus fizeram? Rejeitaram ele.
Aí o que Paulo disse? Paulo, ele queria sair de Coríntios, mas Deus disse, não saia, porque ainda tem um grande povo nessa cidade. Aí naquele dia Paulo tomou uma decisão, hoje vou para os gentios. E a partir de Coríntios, Paulo começou a pregar o evangelho aos gentios. Porque antes o evangelho era pregado para os judeus. Pedro foi o primeiro que teve a revelação da inclusão dos gentios no corpo de Cristo. E Paulo que teve a revelação da grande inclusão dos gentios no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, ele é formado por judeus, gregos, por todas as pessoas, de todas as nações. Olha o livro de Apocalipse, olha a visão que João tem, ele viu povos de todas as línguas, de todas as nações. Entende? A igreja é esse corpo místico. Então vamos mais, irmãos, irmãs. Aí ele diz, aos que por mim não perguntavam, me manifestarei. Mas a respeito de Israel disse, todos os dias estendi minha mão a um povo desobediente e contraditor. Todos os dias. Veja quantos profetas, não teve uma nação, irmãos, irmãs, não teve uma nação que recebeu mais do que Israel recebeu. Quantos profetas Deus colocou sobre eles? Quando Jesus chegou em Jerusalém, quando ele olhou a cidade, a Bíblia diz que ele chorou e disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha, toma os seus pintinhos e coloca debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Ao contrário, mataram o Senhor da glória. Estão vendo, irmãos? Agora, junte isso. Vão estudar isso, irmãos. O que significa Israel na mente de Paulo? Aí você entra no capítulo 11. Rejeitou Deus o seu povo? Não. Deus não rejeitou. Deus não rejeitou não, irmãos. Mas o que é o povo de Deus? O que é o povo de Deus? O povo de Deus, olha o versículo 7. Mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim 7.000, não lembra de Elias? Um remanescente, olha o versículo 5, ficou um remanescente. Aí você pega os textos, que diremos? Que Israel buscava e não alcançou, mas os escolhidos alcançaram. Como é que vamos fazer desses textos, irmãos? Tem alguma dúvida? Não tem dúvida nenhuma, irmãos, não precisamos de exegese, não precisamos de comentarista, não precisamos consultar grego, nada, só ler. Leia na sequência. Se você pegar um capítulo desse aqui isolado, seja o 9, o 10, o 11, você vai cair em contradição. Leia, você vai saber o que é Israel na mente do Senhor. Tem um remanescente. Aí ele diz, versículo 11, digo, pois, porventura, os de Israel tropeçaram para ficar caídos? De modo nenhum, mas por causa da sua queda veio a salvação aos gentios. Estão vendo? Aí você vai ver os textos que eu li, e a sua queda é a riqueza do mundo, e seu fracasso, a riqueza dos gentios, quanto mais sua plena restauração. O que ele quer dizer com a sua plena restauração? Que Deus vai converter todos Israel, porque tem gente que prega, irmãos, que eles vão se converter quando Cristo se manifestar a eles, usando textos da Bíblia para explicar isso. Como que textos da Bíblia vão contradizer outros textos? Isso é que eu chamo de pretexto. É porque é fácil, irmãos, criar doutrina, criar prática, costumes com a palavra de Deus, é fácil. É só interpretar a Bíblia fora das regras da erudição, da hermenêutica, da exegese. Tem gente que não gosta disso. Mas essas leis, elas não são leis criadas por qualquer um. Foram os grandes pensadores cristãos, homens piedosos, que tinham livros e mais livros memorizados. Eles estudavam a Bíblia de uma maneira que nós nunca podemos estudar como eles estudaram. Como eles não tinham a facilidade que nós temos, quando eles tinham acesso a algum livro, eles liam até memorizar cada palavra. Estão vendo? Esses grandes eruditos, eles compreenderam a necessidade de estabelecer regras, princípios, para se ter uma doutrina equilibrada. E o princípio fundamental é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tem alguma lei contra esse princípio? Segundo,
Enquanto for possível, você deve tomar o texto no sentido usual ordinário. Tem alguma lei que contradiz isso? Você tem que ler. O que você lê aqui é o sentido usual ordinário. É o que nós fizemos hoje. Nós consideramos tudo aqui no sentido usual ordinário, como está colocado. Não precisamos contra-argumentar nada. Alguns pontos aqui eu falei para vocês de outros textos, simplesmente para fortalecer mais o sentido usual ordinário. Terceiro princípio. É fundamental o uso de passagens paralelas. Nós também fizemos aqui. O quarto princípio. É de suma importância que ao ler o texto você considere o contexto. O quinto princípio. Todas as vezes que você lê um texto em um determinado livro, conheça o desígnio e objetivo deste livro. Irmãos, se vocês memorizarem estes princípios, e todas as vezes que vocês abrirem a Bíblia, para estudarem a palavra de Deus, seja onde for, seja o que for que vocês forem estudar, vocês vão lembrar desses 5 princípios, vocês não vão errar na revelação, na interpretação e na aplicação. A revelação vem da nossa comunhão com Deus. A aplicação vem do nosso esmero em estudar a palavra de Deus. A interpretação vem do nosso esmero em estudar os princípios da aplicação, da hermenêutica e da exegese na palavra. Então você pensa que é só abrir a Bíblia e fazer o que você quer com ela? Não. Antes de nós, alguns irmãos foram zelosos com esse livro. E aí nos guarda de errar. E quantas vezes eu e você cometemos erros com essa palavra? Porque nós deixamos de observar esses princípios. Porque nós gostamos de algumas práticas. Porque nós concordamos com algumas coisas e forçamos a nossa mente a ver só aquilo que nós queremos ver. Então, por isso, nós necessitamos, irmãos, isentar o nosso coração e pedir que o Espírito Santo nos guie na sua palavra, porque Ele é o autor dela. Foi Ele quem inspirou esses escritores. Deixe-me terminar os textos aqui. Olha o que Paulo diz, versículos 12 a 14. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e o seu fracasso é a riqueza dos gentios, quanto mais sua plena restauração. Agora veja bem, alguém pode dizer assim, irmão, olha o que fala o texto, que vai ter uma plena restauração de Israel. É isso mesmo? Então vamos ver o que o contexto nos diz, porque se o contexto disser o contrário, eu preciso me curvar a isso e pedir perdão a vocês. Olha o que diz, porque convosco falo, gentios, porquanto sou apóstolo dos gentios, honro o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso provocar ciúme nos do meu sangue. Quem são os do meu sangue que ele está falando? Os judeus. E salvar alguns deles. Por que ele não disse salvar todos? Mas alguns vão ser salvos. Porque Paulo foi pregador dos gentios, mas ele começou pregando aos judeus. E veja mais. Porque se sua exclusão é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? O que Paulo está dizendo? Que nesse tempo da grande restauração, da vinda do Senhor, Israel também, todos aqueles que são judeus e que estão com Cristo, eles vão voltar, porque eles são parte da igreja. Eles não viveram a plenitude da igreja, mas eles foram, dentro do período da história, uma sombra daquilo que seria a realidade da igreja. E que nesses últimos tempos, Deus também vai falar com eles. E muitos vão se converter. Você compreende isso? Muitos vão se converter. Porque existe uma palavra em que o Senhor há de usar a sua igreja para pregar o evangelho do reino e testemunho a todos os povos, incluindo Israel. Agora, irmãos, eles não serão salvos compulsoriamente. Essa doutrina não é bíblica. Essa salvação compulsória a Israel, ela não provém do evangelho. Deixa eu seguir lendo. Ele diz, e se as primícias são santas, também é toda a massa restante. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Agora, o que Deus está falando? O que o princípio é santo. Como Deus começou, foi por um caminho santo. Deus se revelou a eles. Lembre, volte no tempo dos reis. Estude a história dos 19 reis de Judá. Veja a apostasia daquele tempo.
Todas aquelas pessoas que apostataram no tempo dos reis, serão salvas? Só porque eram judeus? Não, só os remanescentes. Assim também é hoje, porque isso é uma questão de princípio. Porque se Deus tem que salvar de qualquer maneira Israel nesse tempo, a minha pergunta é, Deus mudou o seu comportamento de justiça? Deus vai ferir o seu caráter santo? Deus vai ferir sua justiça só para satisfazer Israel? E os que ele deixou lá para trás irem para o inferno? Quer dizer que a plenitude significa que mesmo aqueles que morreram na iniquidade serão salvos de qualquer maneira, compulsoriamente? Isto não, irmãos. Isso fere o caráter santo de Deus. Paulo foi muito claro no capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Ele disse: dos dois povos Deus fez um, abolindo na sua carne a separação. Não tem mais separação entre judeus e igreja. Vou ler só esses dois textos para finalizar daqui um pouco. Deixa eu só terminar aqui. Aí ele diz, versículo 21, porque se Deus não perdoou os ramos naturais, ele não perdoou, a ti também não eximirá? Ora, se eles não foram perdoados, nós também precisamos tomar cuidado. Não vamos, irmão, ser salvos se não há uma fé genuína. Isso é uma advertência para nós. Se eles foram excluídos por causa da desobediência, nós também poderemos. Então tome cuidado com isso. Versículo 22, portanto considera a bondade e a severidade de Deus. A severidade, certamente, para com os que caíram, mas a benignidade para contigo. Se, tem um se aí, então sublinhe ele. Se permaneceres nessa benignidade, é se. Existe uma condição, permanecer. De outra maneira, tu também serás cortado. Então a igreja também, alguns da igreja, que não receberam pela fé a salvação, apenas uma salvação psicológica, se nós não honrarmos o amor de Deus, sua benignidade para conosco, ele diz, podemos ser cortados também. Então veja bem, versículo 21, aí diz, também eles, se não permanecerem se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para torná-los a enxertar. Então Deus pode torná-los? Sim. Mas de maneira compulsória? Não. Se eles deixarem a incredulidade. Estão vendo, irmãos? Os textos estão aí diante dos nossos olhos. Aí, vou ler só mais dois textos aqui, versículos 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Esse mistério aqui, a gente vai ler agora em Efésios, capítulo 3, versículos 4 a 6. Para que não vos tenhais por sensatos em vossa própria opinião, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Ah, então todo Israel vai ser salvo? Que confusão, porque Paulo diz que foi cortado, para ser salvo tem que crer. Agora, o que significa esse todo Israel? O que é o todo Israel? A questão, irmãos, é aquilo que eu disse, a gente lê, esquecendo esses princípios. Olha o versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Que mistério é este? Todo Israel será salvo. Mas é um mistério, é. Agora, vamos ver o mistério. Efésios 3. Versículos 4 a 6. Veja primeiro o versículo 3. Vamos pegar do 3. E por revelação me foi dado a conhecer o artigo aqui diz para nós que esse é um mistério distinto, o mistério, como antes havia escrito resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis perceber o profundo conhecimento que tenho do mistério de Cristo. Mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Agora, que mistério é este? Irmãos, o mistério aqui, ele é diferente do mistério lá de Romanos 11? Se é diferente, irmãos, então a Bíblia é uma verdadeira bagunça. É uma
é uma quantidade de textos desordenados, colocados de qualquer... Não tem linha de interpretação, não tem linha correta doutrinária. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora fala outra, ninguém entende nada. Isso não. A Bíblia não é assim. Ela está perfeitamente ordenada. Ela está em perfeita harmonia doutrinária. Quando você pega um assunto lá, ele tem que concordar. Veja bem, a saber que os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Então ele quer dizer que os gentios, que nós, somos membros do mesmo corpo. Estão vendo aqui? Agora não é só Israel, os gentios também são membros do mesmo corpo. Os gentios também foram inseridos no mesmo corpo. Volte comigo, irmãos. Por favor, olha o capítulo 2. Versículo 13 a 15. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, vós aqui somos nós, os gentios, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios. Deus fez um. Então não existe dois povos, não existe Israel e a igreja, só existe um. Este um é o novo homem de uma nova criação. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio de judeus e gentios, aboliu em sua carne a inimizade, a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para criar em si mesmo dos dois, isto é, de judeus e gentios, um só e novo homem. Então ele criou um novo homem. Esse novo homem é um homem todo inclusivo, tendo todos os povos, línguas e nações, inclusive Israel. É isso que Paulo chama esse grande Israel de Deus. Estão vendo? Irmãos, se você lê o contrário, você vai perder toda a harmonia da interpretação e da aplicação. Vai haver uma grande confusão. Aí você vai trazer Israel para um lugar que a Bíblia não dá a ele, colocar Israel acima da igreja. Não há um texto no Apocalipse que mostra isso. Você vai ver lá Nova Jerusalém, que é a composição máxima da obra de Deus, todos os santos. Veja onde está no Apocalipse uma promessa de glória dos vencedores para Israel. Então, irmãos, nós estamos simplesmente pervertendo o livro de Apocalipse. O Senhor volta para a sua igreja. Ele comprou a igreja, entende? A igreja era composta de povos de todas as tribos, línguas e nações. Então agora, que é os textos que nós lemos, que não podemos aplicar. Mas se o Senhor permitir, na próxima quinta a gente vai voltar aqui, no mesmo texto de Joel, capítulo 2, e também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para nós abordarmos esses dois textos. É visível o contraste que existe entre eles. Por um lado, nós vemos o derramado do Espírito Santo nos últimos dias. Por outro lado, nós vemos a grande apostasia dos últimos dias. E o grande perigo que nós temos nesse tempo, de não entender a profecia, não entender a palavra de Deus, ficarmos aí, irmãos, compreendendo de forma completamente equivocada o que o Senhor quer falar para a igreja. E voltarmos à doutrina da mediocridade, onde coloca a igreja lá embaixo, a igreja fugindo, o anticristo subindo, e todo mundo com medo. Também não vamos ser impetuosos, exagerados. Precisamos viver a vida cristã com responsabilidade. Essas coisas vão acontecer. Sabemos que o Senhor tem nos mostrado que isso vai acontecer. Olha a quantidade de terremotos que tem ocorrido. Olha o desequilíbrio dos governantes desse mundo. Olha toda a crise mundial que está varrendo a Europa e muitos países. Isso vai piorar, não há esperança. É como se a terra estivesse cambaleando como um bêbado. Mas nós não estamos aqui para correr, não. Nós temos que orar para que o juízo de Deus se derrame sobre as nações. Como nós vemos os santos em Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 a 5. Orando para que as trombetas toquem. Não esqueçam a palavra de Deus, irmãos.
Não joguem fora o que Deus tem ministrado a vocês. Não joguem fora. Nós precisamos nos fortalecer, porque existe uma promessa no livro de Joel, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele enviará, Ele vai derramar o seu Espírito sobre nós, sobre esses remanescentes, sobre esses que verdadeiramente estão aqui para cooperar com Deus, para que o seu juízo ocorra nessa terra. Então basta você agora crer ou não, porque do outro lado também tem a apostasia. 1 Pedro 4,17 diz que ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Tome essa palavra juízo no texto original. Sabe o que significa essa palavra? Crises. De onde vem a palavra crise? Sabe o que vai acontecer na igreja antes da volta do Senhor? Também haverá uma grande crise, uma crise espiritual, que Paulo interpretou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de apostasia. Hoje existe uma apostasia no meio do povo de Deus. Porque um dia como Raabe, lembra de Raabe? Quando veio o juízo sobre Jericó, ela foi aquela que conduziu sua família para dentro da casa, em cima do muro. A Bíblia diz que todo o muro de Jericó caiu, mas na casa onde estava a casa de Raabe não caiu. Deus vai nos guardar, Ele prometeu nos guardar. Lembra do Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é para nós, esse salmo é para nós. Mas primeiro, veja, olha a primeira proposição: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita nos lugares mais altos em Cristo Jesus. Aqueles que são as moradas de Deus nesse tempo. Então, irmãos, fica essa advertência para mim e para você. Não é hora de abaixarmos nossas armas, não. É hora de nós pedirmos ao Senhor que nos revigore, que Ele nos renove, que Ele nos encha do seu Espírito. Ser cheio do Espírito é uma ordem de Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos levar essa palavra aos pés do Senhor. Eu creio que só posso ir até aqui. Agora o Senhor pode nos levar mais além. E o que não for dele, Ele vai falar a vocês: olha, essa palavra não é minha. Ele vai limpar a mente de vocês. Mas se é do Senhor, Ele tem algo para vos falar. Ele tem algo para vos dizer. Eu só creio que a igreja nesse tempo do fim, ela não vai estar escondida em caverna nenhuma. Ela não precisa fugir para o campo, não. O Senhor vai guardar ela aqui. Como Ele guardou Daniel na cova dos leões, como Ele guardou Sadraque, Mesaque e Abednego, esse Deus é o mesmo, irmãos. É o mesmo. Por haver Deus provido coisa superior ao vosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós estamos aqui para dar continuidade à obra dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores, de tantos santos homens de Deus que vieram antes de nós. Essa mesma igreja vai estar aqui. Amém? Quando a igreja foi perseguida no Império Romano, ela não se escondeu. Os irmãos não temiam a morte. Os irmãos não temiam. Quando os cristãos foram açoitados em Atos, eles tinham prazer de sofrerem por causa do Senhor. Irmãos, se vivos estamos com o Senhor, se morrermos também estaremos com o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Então não vamos ficar com esse sentimento de retroceder, de abaixar nossas armas. Vamos encorajar. Paulo, quando falou da volta do Senhor, diz assim: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. A palavra da vinda do Senhor tem que ser consolo para nós, tem que ser alegria, temos que regozijar. Que Deus os abençoe.